maior é o esforço de direção com o veículo em movimento. Você gira o volante, você vai ter uma força perpendicular. Essa força perpendicular vai querer girar a roda. Então, quero botar um caixa grande, bota um piloto forte, porque é pesado, muito pesado. Então, botar um caixa absurdo só pode ser feito se você abrir mão de outras qualidades. Então, você tem que começar a equilibrar, o principal ponto de ordem. A equipe hoje sabe qual é? Não. A gente tem uma ideia? Sim. O carro 13 tinha um ganho muito pequeno, a caixa dele era de 2 graus. 2 graus. A suspensão dianteira com a direção era uma bosta, era horrível. O carro 12 não, 13. O carro 12 tinha 15. Deixa eu escrever aqui. 15 para 2? Carro 12, 15 graus. Carro 13. Era 4 mais ou menos 2, que tinha ajuste. A gente usava 2. Carro 14, 8 ou 16. O que aconteceu com o carro 12? A direção era pesada demais. Era muito pesada, muito. Era tão pesada, o Ferrari, que era o piloto, ele entrava na curva e se tinha algum obstáculo no meio, alguma pancadinha, ele largava o volante. Vai, se vira. Porque ele não conseguia batalhar com o carro, porque ele estava cansado. Isso na idade da corrida já. Então eu falava, pô, caixa extremamente com direção, a direção está pesada, joga para baixo. Só que aí a gente perde o bizu da roda tombando para dentro da curva. Aí, pô, isso é ruim. A direção dianteira do carro 3 era horrível, o carro não virava daquele jeito. O carro 14 a gente decidiu aumentar, só que eu não sei para onde aumentar. Então, eu botei ajustado 8 ou 16 distância. Se você vai fazer alguma coisa de teste para ajustar, não bota 1 e 1,1, bota 8 e 16, bota longe, para você conseguir ver diferença, para não ficar só algo que é mensurável com um sistema de aquisição, algo visual, algo qualitativo. Bota o piloto dentro do carro e aí o que você acha? Está melhor. Entendeu? Então, o ângulo de caixa é algo que a gente ainda não decidiu. Então, mas hoje a gente está usando isso aqui. Está muito bom. Então, o caminho é de 15 para cima. Até onde? Não sei. Tem equipe que eu já vi com 25 não. Mas 16 não tornaria a mais pesada do 12? No carro 12? Não é o único parâmetro. Tem outros parâmetros. Então, você Com esse, que o problema não era esse, né? a gente descobriu que o problema não era esse. A gente descobriu que o carro começou a virar pior e que o caixa não era o maior problema, porque, como eu disse, o caixa era com o veículo em movimento. O problema do Baja é manobrabilidade, você passar um obstáculo, ficar fazendo força contra o carro, é você fazer força para uma curva de um lado, depois força para a curva do outro. Você está fazendo muita curva, você não está com velocidade. Então a gente vê que o caixa não tem tanta influência. Tem sim. Se a gente chegar no carro, virar a bandeja e usar do outro jeito, pô, o carro fica maravilha. Bota a bandeja com o jeito que está, com 16 graus, você já sente uma carga. Já fica, depois de 1 hora, 2 horas andando, começa a ficar cansado, começa a doer pulso, mas não é nada como era o carro 12. O problema do 12 era um monte de fatores. Então, caixa, alguma dúvida? Alguma curiosidade? Por acaso, tipo, o caixa tem alguma influência no desgaste dos pneus? Tem a grande influência no desgaste de pneus, principalmente porque ele toma a roda em relação ao solo. Mas como é algo momentâneo, né, e você não tem o caixa sozinho, você tem o próprio movimento da suspensão, muitas vezes o ganho de caixa está acoplado com o ângulo que você quer mudar a roda com o chão na hora da curva. E para a grande maioria dos carros de rua, você quer em torno de 0 grau, ou levemente, coisa de 1 grau para dentro da curva. Então, para o baixo, questão de gasto de pneu não é algo crítico. Por mais que economicamente seja para a gente.
Mas não é algo crítico em competição, você nunca vai trocar um pneu, sempre fluido. Ah, e uma definição que não pode errar, porque isso aí é a definição do próprio livro dos caras que. O livro da SAE é livro dos caras que trabalharam na SAE. Então a SAE utiliza esse conceito do livro de juízes. Carro, rodas. Se a roda está tombada para dentro, positivo. Isso aqui é cambagem negativa. Certo? Se ele está tombado para fora, isso aqui, cambagem positiva. Então não confunda em relação ao carro. Entendeu? Ah, mas aí agora o carro está fazendo isso, aqui é o carro estático. Ah, mas agora o carro está fazendo curva. Aí eu stop. Então eu estou olhando o carro parado para dentro para fora do carro. O carro fez curva, a suspensão mexeu, não está estático. Aí você começa a olhar em relação ao chão. Beleza? Então, você passa a falar em cambagem efetiva. E o valor, né, o positivo ou negativo, passa a não trazer tanto sentido. Então, você quer o carro estático em relação ao carro. Estou com um carro, estercei, cambagem negativa, está para dentro do carro. Cambagem positiva, está para fora do carro. O carro voou. Você quer continuar falando em relação ao carro? Você pode acabar perdendo noção em relação ao solo, que é o que te interessa. Em relação ao solo, você pode muito bem, em relação ao carro, você está com uma cambagem negativa legal, zona, assim, pô, para dentro lá, 5 graus. Só que em relação ao solo, você está com 1. Tipo, cambagem negativa, 5 graus, você pode estar com 1. 1 para onde? Aí essa definição é para dentro da curva, para fora da curva. Entendeu? Você pode continuar fazendo em relação ao carro, mas se você falar de negativo e positivo, é com o carro sem estar rolando. Não pode confundir. É um detalhe babaca de relatório, de apresentação. O juiz pega e o juiz até que passa batido também, mas o livro o cara é meio ranzinho em relação a isso. Não, para dentro da curva, você começa a falar de ângulo efetivo, para dentro da curva para fora da curva. O que é importante? É você ter cambagem para dentro da curva. Entendeu? Normalmente, na maioria esmagadora dos casos, para você ter cambagem para dentro da curva, você esquece, as rodas de fora tem que ter uma cambagem negativa bem grande. E as rodas de dentro tem que ter uma cambagem positiva bem grande. Mas tem essa curva para a esquerda. Está aqui a roda. Você vai ter que fazer assim e assim a suspensão. Entendeu? O carro vai rolar, a suspensão vai ter que compensar, porque senão ela rola junto. A suspensão tem que compensar. Então, se a gente botar o carro de novo, parado, vai ficar. Então, o ganho de cambagem em curva é realmente você conseguir botar, em relação ao carro, o máximo de positivo na roda interna, o máximo de negativo na roda externa. Então, caixa fechado? Alguma dúvida, alguma questão em relação à cambagem, curiosidade? O faz de direção, a roda de ombro. Isso é a forma mais clara do caixa. Porque ela gira em relação a esse eixo aqui, a relação geométrica. O que isso influencia naquele problema que a gente teve de intraterra dentro da roda? Não, porque a roda continua sendo a roda. Tipo, ela não tomba, só pelo caster, ela não tomba a ponto de encostar isso aqui, né? Ela não tomba a ponto de encostar. Tem que ser uma promoção absurda. A resposta é exclusivamente do pneu. Para entrar poeira? Técnico porque é do pneu, pela própria roda, né? Como ela é desenhada para tentar segurar melhor, e também pelo fato como a gente anda com o carro, né? Porque o nosso chão não é rígido.
A gente chega e se joga num morro de terra de lado e fala, bora! Então, enfia a terra, não porque a gente está andando em cima dela, porque a gente está batendo ela de lado. E isso não é por causa da suspensão, é por causa do ambiente. Mas a macia já roda em 6. Você dá Sim, a deformação do pneu, quando está com pressão, a própria construção dele, faz ele deformar de maneira a permitir a entrada de terra. Mas o caster especificamente não precisa, não. Beleza. Seguindo. Segundo parâmetro. Segundo parâmetro bonito. Ângulo de pino mestre. Ou ângulo do eixo de dispersamento. Como é que o pessoal chama de ângulo de pino mestre? Né? O que é esse ângulo? Agora vamos olhar o carro de frente. Aqui a roda. Aqui a roda. Legal. Certo? Então isso aqui é o terminal rotular. Todo mundo sabe o que é o terminal rotular? Glória sabe. Sabe o que é um terminal rotular? Não, você está falando mesmo? Soldado? Tá. Sabe o que é o terminal rotular? Fala assim. Poxa, isso aqui era flexível, caguei, Paulo. Imagina que tem uma esfera aqui dentro da tua mão. E ela é menor que a tua mão, então ela não pode sair. A esfera pode girar doida assim. E ela pode angular assim, pode. Até um certo ponto, né, se ela tiver um batente. Isso é o terminal angular. É uma peça que restringe apenas a posição do seu centro em relação a uma peça no qual está presa. Repetindo. Eu tenho essa peça aqui. Eu tenho o tamanho lá do terminal angular. O tamanho do centro dele até essa peça, eu controlo. E como ele tem essa esfera, e ela tem um tamanho fixo, o tamanho do centro dessa peça até essa aqui, eu controlo. Resultado, eu tenho dos 6 graus de liberdade, que são as 3 translações e as 3 rotações, eu seguro 3 deles. Eu tenho controle de 3, os outros 3 não. Então ele pode rotacionar de qualquer maneira. Se você colocar 2 terminais rotulares, você já começa a restringir pelo menos um dos graus começa a restringir. Começa a ter outras limitações geométricas. Mas você ainda pode mexer. Aqui e aqui. Você ainda pode ter o estressamento, você ainda pode ter o pulso da suspensão, mas você começa a ter um acoplamento do movimento dos dois, então ele não tem total liberdade. Mas se eu botar só um terminal rotular, eu pego na mão e fico rodando aquilo ali, não tem problema nenhum. Certo? Beleza. Então você tem aqui a bandeja da suspensão, você tem aqui os terminais rotulares, aí você pega a linha e passa pelo centro. No caixa é a mesma coisa, pega a linha e passa pelo centro desses terminais. Pega a linha. Legal? Beleza. Essa linha é chamada ou KPI, você vai ver nomenclatura, ou SAI, Steering Axis, né? Tipo, essa aí na verdade é KP ou SA, né? Pin, que é o pino mestre, ou SA, Steering Axis. Então, se você botar o I, é um inclination no final. Então, que nem caixa. Se você pega esse ângulo para vertical, né? Vai ser o KPI. Beleza? Então, é a inclinação, essa inclinação com a vertical. Se esse ângulo está para dentro do carro, esse ângulo é positivo. Se esse ângulo está para fora,
gasto, eu esqueci de falar. Se ele está para frente do carro, ele é positivo. Né? Ele está inclinado assim. Se ele está para trás do carro, ele é negativo. Usualmente você usa caster positivo e anúncio pneumático positivo. A não ser que seu projeto tenha algum problema patológico ridículo e você tem que ter abrido. Você não, no seu projeto tem que falar, tem que ser assim. Mas normalmente os anos são positivos. Carros bons, carros decentes. Tem um positivo. Carros, em 1900, quando o pessoal não sabia o que era carro ainda, ela definiu um conceito fazendo atrocidades. Mas hoje não. Então vamos lá. Esse é um profissional ou um mestre? Se é um profissional, é o ano do mestre. Beleza. Então o que esse ângulo te dá? Junto com o caster, esse mongoloide, ele te influencia também na inclinação das rodas. Só que ele é bobado. Tá aqui o carro. Nossa, não se quando você esterça, de novo, o carro está aqui para cá. Você esterça para a esquerda, essa roda aqui faz assim. Uma coisa que eu E essa roda aqui faz assim. eu acho que aumenta muito a chance de mostrar a comparação. Tem que verificar, mas tem quase certeza que é assim. Tem no livro, eu mostro para a página para vocês, pode ter lido, mas ele esquece errado. Essa aqui é bem entendida, essa aqui é toda assim. A roda de dentro da curva, ele esquece para o lado errado. Isso vai ser ótimo para a imagem da sua empresa. Aí você fala, pô, e aí? E aí, pois é. Por que você usa isso então? Faz o seguinte, lembra? Eu vou verificar, eu vou ler com vocês para terminar tudo. Eu vou ler com vocês no livro para não dizer tudo. Quando você faz a curva, a sua força está aqui, né? E olha o eixo em que não, na verdade não a curva, falei errado. Quando você tem uma frenagem ou um impacto, sua força está aqui. Não vou falar saindo do quadro. Igual ao caster, né, com o pneumatic trail, isso aqui gera uma distância, que aí sim é o scrub radius. Scrub em relação ao centro da roda. Esse scrub radius, se ele está para lá, é positivo. Se ele está para cá, no centro da roda, é negativo. O que esse scrub radius faz? Igual ao caster, braço com força igual ao momento. O que é o momento no caso do scrub radius? Dá uma pancada numa pedra, só que você dá uma pancada só de um lado, não dá do outro. Olha a força aqui, momento para querer girar a roda em torno desse eixo. O piloto está lá dirigindo de boa, de repente volante, pá! Gira. Agora você imagina isso 4 horas, você tendo 20 obstáculos na pista, tirando os buraquinhos normais. É o tempo inteiro você brigando com o carro. Então, você coloca o ângulo do mestre para que essa distância aqui seja o mínimo possível, para diminuir a transmissão de impacto do terreno ao volante. E você ainda pode usar a transmissão ao seu favor. Se você colocar, imagina que esse ângulo aqui, em vez de fosse aqui, esse ponto aqui fosse aqui. Vou botar dentro. Não deu. Imagina que esse ponto fosse aqui. Tá bem? Aí você fala, pô, então vai ficar scrub radius negativo. O que acontece? Acontece a mesma coisa, força distância no momento. Então vamos pensar, estou indo para lá do carro. Tomei uma pancada aqui com os scrub radius positivos. Ó, o eixo está aqui, a roda está aqui. Se eu tomei pancada aqui, a roda tem que virar para a esquerda. Tomei porrada na esquerda, a roda vira para a esquerda. Isso não é legal. Pô, eu acertei uma bala, eu me jogo dentro da bala. Ô, beleza. Isso não é legal. Só que você imagina o contrário. Se o seu scrub radius está negativo, o seu eixo de rotação está passando por aqui, e o seu ponto de aplicação de força está aqui. Então,
Quando você passar numa bala na sua esquerda, a roda da direita para a direita. Então isso é muito utilizado em veículos de rua para fazer o carro mais suave em relação ao obstáculo. Ele não simplesmente passa, ele além de passar, ele tem a tendência a querer fugir do obstáculo. Você passou num buraco pontual, você está passando numa poça d'água na sua direita, na sua esquerda está seco. Quem é que dirige? Você dirige agora. Já passou na poça d'água? Você o carro não puxa? Um pouquinho? Dependendo do carro, ele tem um sistema de modo que não puxa. É fazer isso aqui. Ele joga o carro para fora. Carros de performance não fazem isso. Carros de performance não fazem isso. Normalmente ponto positivo. Ou zero. Pode pegar aqui em cima. Caso do básico, você vai passar 4 horas tomando saculeiro, remodelado, passando em buraco. Você não quer matar o piloto. O que você faz? Você tenta minimizar esses problemas. Mas você não pode minimizar muito. Por 2 motivos. Primeiro, o carro fica sem sensação. Você passa um obstáculo e você não sente o que está acontecendo. Então o piloto fica recebendo informação só do visual, de onde ele está passando. Isso não necessariamente é legal numa corrida de enduro. O cara tem que sentir, como são várias voltas na mesma pista, o cara tem que sentir como é que está o solo. Porque às vezes ele passa ali e sente, pô, toda hora que eu estou passando aqui está puxando para a direita. Então tem algum buraco aqui, e se ele sabe se o carro é para puxar na direção da bala ou contra a bala, pô, estou toda hora passando num lugar que o carro está puxando para a direita. Então deve ter alguma bala ali que eu estou caindo na roda, estou batendo, eu não estou vendo. Então mesmo sem ele ver, ele pode melhorar a voltagem. Então esse parâmetro ele depende da opinião do piloto, em parte, e também depende do esforço de direção. Porque isso aqui também muda o esforço de direção. Aqui em cima, em função do ângulo de caster e do ângulo de pino mestre e outros parâmetros, eu já vou, e também dos curve rates, várias coisas, o que acontece? Quando você esterça, a roda não vai girar em torno aqui da vertical, ela vai girar em torno desse eixo. Então quando você esterça, se você olhar, a roda sobe e desce, tá vendo? Consegue visualizar? De boa? Então, o que significa você subir e descer a roda? Ó, o eixo vertical, a roda gira aqui. Se o seu eixo está inclinado, a sua roda vai girar, ela vai girar, vamos ver, assim, ela vai, quando esterçar para fora, né, para a esquerda, ela vai subir, quando esterçar para a direita, ela vai descer. Então, o que acontece? A equação está ali, né, que é o desnível, e esse desnível é o que? É você botando a roda para cima e para baixo. Mas peraí, o carro não está estático no chão? Pois é. Quando você bota uma roda para baixo, a gravidade está toda ajuda. Quando você bota a roda para cima, além de você subir aquilo a massa, você ainda tem que fazer força contra o amortecedor. Então, enquanto o caster influencia o esforço de direção com o carro em movimento, o ângulo de pino mestre influencia o esforço de direção com o veículo parado. É um esforço constante. Na verdade não é constante, é função do ângulo de esterçamento. Mas eu falo constante no sentido de ele sempre está ali. Não importa se o carro está a 100 por hora ou parado. Então o ângulo de pino mestre, ele é, para quase todos os sentidos, um vilão. Porque para você conseguir algo que é ajudar o piloto, você se atrapalha todo. O projeto, no final, ainda pode atrapalhar o piloto com esforço de direção. Em vez de ele receber impacto, ele vai fazer força constantemente. Meio chato. Então, o pino mestre é algo que ele não tem resposta fechada. Por vários fatores. Primeiro, o pino mestre eu quero os curve rates. Você define qual é o curve rate que você quer, você define qual é o ganho de cambagem que você quer, você tem um pino mestre. Ou, eu tenho um pino mestre e curve rates. Aí você define o ganho de cambagem. Então, você nunca
e abrir mão do terceiro, e aceitar, ou reprojetar tudo. E a gente vem experimentando muito isso desde 2012 e não conseguiu chegar a uma conclusão. O carro 2012 tinha, vamos lá, carro 12, vou botar aqui Scrub Radius, aqui no mexe, KPI, vamos botar KPI. O KPI dele, se não me engano, era em torno de 18 graus. O Scrub Radius era 0. Aí o carro 13, Scrub Radius era 0. E o KPI era 15. 15 travado.